Meu querido amigo, a palavra de Deus chega até você hoje através de Marcos capítulo 6 e os versos 7 a 11. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de dois em dois. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem duas túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Chamando Jesus Cristo para si os 12 discípulos, ordenou-lhes que fossem de dois em dois pelas cidades e pelas aldeias. Nenhum foi mandado sozinho, mas irmão em companhia de irmão, amigo ao lado de amigo. Assim se poderiam auxiliar e animar mutuamente, aconselhando-se entre si e orando um com o outro, a força de um suprindo a fraqueza do outro. Da mesma maneira enviou ele, posteriormente, os 70 discípulos. A mensagem dos discípulos que deveria ser pregada era a mesma que João Batista pregara, e a própria mensagem de Jesus dizendo: é chegado o reino de Deus. O reino que era chegado era o reino da graça do nosso Senhor Jesus. Não deviam eles entrar com o povo em discussão sobre doutrinas. Não deveriam discutir se Jesus era o Messias ou não, mas deviam fazer em nome de Jesus as mesmas obras de misericórdia que ele realizara. Jesus ordenou: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10 e o verso 8. Como essa mensagem de Jesus precisa ser ouvida hoje, como este sermão de Jesus precisa ser pregado hoje. De graça recebestes, de graça dai. Hoje as bênçãos de Deus têm sido vendidas por mercenários pregadores que trocam as bênçãos em troca de dinheiro, vendem as bênçãos celestiais e a alto preço. A Bíblia diz: ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, curai os enfermos, expulsai os demônios, de graça, porque de graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, verso 8. E ainda Jesus continua dizendo: não possuam ouro, nem prata, nem cobre, porque digno é o obreiro do seu salário. Mateus capítulo 10, versos 9 e 10. Nunca foi o plano de Deus que os pastores e missionários fossem ricos. Durante o seu ministério, Jesus empregou mais tempo curando os doentes do que pregando. Seus milagres testificavam a veracidade das suas palavras. Aonde quer que ele fosse, precedia-o a fama da sua misericórdia, da sua bondade. Por onde ele havia passado, regozijavam-se na saúde os que tinham sido curados. Para muitos surdos, a voz de Jesus foi a primeira voz que ouviram, o primeiro som que puderam ouvir. Para muitos mudos, o nome de Jesus foi a primeira palavra que seus lábios proferiram. Para os cegos, o rosto de Jesus foi o primeiro que contemplaram. Por que não amariam Jesus? Proclamando-lhe o louvor? Ao passar Jesus pelas cidades, pelas aldeias, era como uma corrente vital difundindo vida, alegria por onde quer que fosse. Vilas inteiras eram curadas, não ficava ninguém doente atrás de Jesus. Os seguidores de Jesus devem trabalhar hoje da mesma forma como ele trabalhou. Devemos ser conhecidos não pela prata, não pelo ouro, não pelas mansões, nem pelos carros do ano. A obra que Jesus nos confiou não consiste em acúmulo de bens materiais. Cumpre-nos alimentar os famintos, vestir os nus, confortar os doentes e aflitos. Devemos ajudar os que estão em desespero, inspirar esperança aos desanimados. O amor de Jesus manifestado num serviço de misericórdia pelos outros será mais eficaz em reformar os malfeitores do que a espada ou os tribunais de justiça. O cristão missionário não somente pode aliviar os incômodos físicos, mas pode conduzir o pecador ao grande médico, o qual é capaz de purificar a alma da lepra do pecado. É propósito de Deus que, mediante os seus servos, os doentes, os desafortunados, os possuídos de espíritos maus, sejam libertos e possam ouvir a voz de Jesus. Na sua primeira viagem missionária, os discípulos deviam ir apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, verso 6. Nessa primeira viagem,
Os discípulos deveriam ir aos lugares em que Jesus já estivera antes e onde fizera amigos. Não lhes convinha entrar nas sinagogas e convocar o povo para serviço público. O esforço deveria ser desenvolvido no trabalho feito de casa em casa. Cumpria-lhes entrar na morada com a bela saudação: paz seja nesta casa. Lucas capítulo 10, verso 5. Essa casa seria abençoada por suas orações, seus hinos de louvor e o estudo das Escrituras no círculo familiar. Jesus disse: se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Marcos capítulo 6, verso 11. Meu querido, a luta do cristão não tem de ser travada contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12. Nós temos de contender contra forças sobrenaturais, mas nos é assegurado um sobrenatural auxílio, o Espírito Santo, o representante de Jesus, o representante do capitão do exército do Senhor. Sim, o Espírito Santo desce para dirigir a batalha. Muitas podem ser as nossas fraquezas, pecados e erros graves, mas a graça de Jesus é para todos quantos buscam esta graça em contrição. O poder da onipotência acha-se empenhado em favor dos que confiam em Deus. Aleluia! Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, disse Jesus. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus capítulo 10, verso 16. Jesus mesmo nunca suprimiu uma só palavra da verdade, mas sempre proferiu a verdade com muito amor. Exercia o máximo tato e cuidadosa, benévola atenção em seu trato com o povo. Jesus nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa, não ocasionou nunca sem motivo uma dor a uma alma sensível. Jesus não censurava a fraqueza humana. Denunciava sem temor, sim, a hipocrisia, a incredulidade, a iniquidade, mas ele tinha lágrimas na voz quando emitia suas esmagadoras repreensões. Jesus chorou sobre Jerusalém, a cidade amada, que o recusava receber como Messias, o caminho, a verdade e a vida. Rejeitaram-no, a ele, o Salvador, mas olhava-os com piedosa ternura, com tão profunda dor que lhe partiu o coração. Toda a alma era preciosa e é preciosa aos olhos de Jesus. Os servos de Jesus não devem agir segundo os naturais ditames do coração. Os servos de Jesus hoje precisam de íntima comunhão com Deus, a fim de que, sob provocação, o próprio eu não sobressaia e despejem uma torrente de palavras inconvenientes, palavras que não são como o orvalho ou como a chuva suave que refrigera as ressequidas plantas. Satanás quer que você fique nervoso e responda com palavras duras os seus semelhantes. É isto que Satanás quer que você faça, pois esses são os métodos dele. Porém, Jesus Cristo quer que você seja dominado pela calma, pela mansidão e profira palavras que ergam, que edifiquem. É o dragão que está irado. É o espírito de Satanás que se zanga e acusa. Os servos de Jesus cumpre serem representantes dele. O poder de Jesus é o poder que vence o mal. Este é o poder de Jesus. O espírito que se conserva manso diante da provocação estará falando muito mais a favor da verdade do que faria qualquer outro argumento, por mais rigoroso e vigoroso que fosse. Os que são lançados em conflito com os inimigos da verdade têm de enfrentar não somente homens, mas Satanás e seus instrumentos. Lembrem-se, eles, das palavras do Salvador Jesus: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Lucas capítulo 10, verso 3. Descansem os filhos de Deus no amor de Deus, e o espírito permanecerá calmo, mesmo quando pessoalmente maltratados. Jesus disse: vos entregarão aos sinédrios, e sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a ele e aos gentios. A perseguição difundirá a luz. Os servos de Jesus serão conduzidos perante os grandes do mundo, os quais, a não ser assim, talvez nunca ouvissem o Evangelho. Muitas vezes a única maneira de conhecerem Jesus é o testemunho daqueles que são levados a julgamento por causa da sua fé. Sob interrogatório,
É-lhes exigido responder e seus juízes têm de escutar o testemunho apresentado. A graça de Deus será concedida aos seus servos, para que possam fazer face à emergência. Naquela mesma hora, disse Jesus, vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Mateus capítulo 10, verso 19. O Salvador será erguido perante os governadores e perante o povo. Ninguém é possuído do espírito de mártir antes do tempo. Os discípulos não foram revestidos da coragem e fortaleza dos mártires, senão quando essa graça se tornou necessária. Quando você for levado perante os sinédrios, perante o Senado, perante os reis e governos, Deus colocará na sua boca a palavra que deve ser dita. Quando você estiver sendo perseguido ou for levado para uma prisão ou mesmo para a fogueira para morrer como mártir, aí Deus dará para você o poder e o espírito de mártir. Sim, nenhum é possuído do espírito de mártir antes do tempo, mas no momento certo serão revestidos do poder de Jesus Cristo e louvarão a Deus em meio à angústia, assim como os mártires do passado. Quando Pedro e João testificaram perante o conselho do Sinédrio, os homens se maravilharam, dizendo que eles tinham conhecimento e que eles haviam estado com Jesus. Atos capítulo 4, verso 13. Acerca de Estevão, acha-se escrito que todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Atos capítulo 6, verso 15 e verso 10. Sim, os homens não podiam resistir à sabedoria com que os discípulos de Jesus falavam. Paulo, escrevendo a respeito do seu próprio julgamento, lá na corte de César, Paulo escreveu: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, mas o Senhor me assistiu, o Senhor me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16 e 17. Os servos de Jesus não deviam preparar um discurso para apresentar quando levados a juízo. Sua preparação devia ser feita dia a dia, entesourando as preciosas verdades da palavra de Deus no coração e robustecendo a própria fé mediante a oração. Quando levados a julgamento, o Espírito Santo lhes trará à memória as próprias verdades que serão necessárias. Um diário e sincero esforço para conhecer a Deus, a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, trará poder e eficiência à alma. O conhecimento obtido por meio de diligente exame da Bíblia será trazido qual relâmpago a iluminar a memória no momento oportuno. Mas se alguém houvesse negligenciado relacionar-se com a Bíblia, se nunca houvesse experimentado o poder da graça na provação, não poderia esperar que o Espírito Santo lhe trouxesse à lembrança suas palavras. Devemos servir diariamente a Deus com não dividida afeição e então confiar nele. Tão amarga era a inimizade contra o Evangelho que mesmo os mais ternos laços terrestres seriam desconsiderados. Os discípulos de Jesus seriam entregues à morte pelos membros da própria família. Jesus disse: odiados sereis todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos capítulo 13, verso 13. Jesus advertiu a que não se expusessem desnecessariamente à perseguição. Ele próprio deixou muitas vezes um campo de labor em busca de outro campo, a fim de escapar dos que lhe procuravam tirar a vida. Quando alguém não recebia Jesus numa cidade, ele se retirava para outra cidade. Quando lhe era proibido pregar aqui, ele corria para outro lugar. Nós também devemos imitar Jesus, não forçar, não impor, mas irmos onde as portas se abrem pelo poder do Espírito Santo para pregarmos a palavra de Deus. Quando rejeitado em Nazaré e seus próprios concidadãos tentavam matá-lo, Jesus foi para Cafarnaum e aí o povo se admirou dos seus ensinos, porque a sua palavra era com autoridade. Lucas capítulo 4, verso 32. Hoje os servos de Jesus não deveriam desanimar diante da perseguição, mas procurar um lugar onde pudessem trabalhar pela salvação das almas. O servo não é mais do que o seu senhor. O príncipe do céu foi chamado de Belzebu, líder dos demônios, e seus discípulos hoje serão da mesma maneira apresentados sob um falso aspecto, acusados. Seja qual for o perigo, meu irmão, os seguidores de Jesus devem confessar os seus princípios. Seremos colocados como atalaias no mundo, para advertir os homens contra o perigo em que estão. A verdade de Jesus recebida
deve ser comunicada franca e abertamente a todos. Jesus disse: "O que eu vos digo em trevas, dizei-o na luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados." O próprio Jesus não comprou nunca a paz mediante a condescendência com o mal. O coração de Jesus transbordava de amor por toda a raça humana, mas nunca era condescendente para com seus pecados. Jesus era muito amigo deles para permanecer em silêncio, enquanto prosseguiam numa direção errada, que seria a ruína da sua alma. Jesus Cristo advertia e falava e repreendia, mas com amor. Os servos de Jesus são chamados a realizar a mesma obra. Devem estar apercebidos para que, buscando evitar desarmonia, não faltem com a verdade. Devem seguir as coisas que servem para a paz. Mas a verdadeira paz jamais será obtida com a transigência dos princípios de Deus. Ninguém pode ser fiel aos princípios de Deus sem despertar oposição. Um cristianismo espiritual sofrerá oposição da parte dos filhos da desobediência. Mas Jesus recomendou aos discípulos: "Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma." Mateus capítulo 10, verso 28. Os que são fiéis a Deus não têm a temer o poder dos homens, nem a inimizade de Satanás. Em Jesus lhes está garantida a vida eterna. Seu único temor deve ser atraiçoar a verdade, traindo assim a confiança com que Deus os honrou. É obra de Satanás encher o coração dos homens de dúvida, levá-los a considerar Deus como sendo um Deus severo, um juiz severo. Jesus garante aos seus discípulos a simpatia de Deus para com eles em suas necessidades e em suas fraquezas. Saiba, meu querido irmão, que nenhum suspiro se desprende da alma humana, nenhuma dor é sentida, desgosto algum magoa a alma, sem que a sua vibração se faça sentir no coração do Deus Pai. A Bíblia nos apresenta Deus em seu alto e santo lugar, não num estado de inatividade, não em silêncio, não em isolamento, mas rodeado de milhares, de milhões de seres santos, todos à espera para lhe cumprir a vontade. Por meios que não nos é dado discernir, Deus acha-se em ativa comunicação com todas as partes do seu domínio, neste mundo, planeta Terra, minúsculo mundo, nas almas para cuja salvação Jesus Cristo deu a vida. Aqui está o interesse de Deus, bem como o interesse do céu todo. Deus se inclina do seu trono para escutar o clamor do homem e da mulher oprimidos. A toda sincera súplica, Jesus responde: "Eis-me aqui." Ele ergue o aflito e o oprimido. Em todas as nossas aflições, é ele também afligido. Em toda tentação e em toda prova, o anjo da sua face perto está para nos livrar. Aleluia! Nem mesmo um passarinho cai por terra sem o conhecimento do Pai. O ódio de Satanás contra Deus o leva a odiar os seguidores de Jesus. Mas Jesus nos conforta dizendo que ele não nos esquece. Nem mesmo os passarinhos são esquecidos. E ele diz: "Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos." Mateus 10, 31. Se Jesus ama os pássaros e cuida deles, cuidará de você também, meu querido irmão. Jesus continua: "Se me confessardes diante dos homens, eu vos confessarei diante de meu Pai e diante dos anjos." Mateus capítulo 10, verso 32. Temos que servir de testemunhas na terra, condutos por onde a graça divina possa fluir para a cura do mundo. Assim Jesus será o nosso representante no céu. O Pai não vê nosso caráter defeituoso, mas nos olha revestidos da perfeição de Jesus. Quando o Pai olha para você, querido amigo pecador, Deus, o Pai, vê Jesus em você, porque você clama pelo nome de Jesus e Ele o cobre com o caráter de Jesus, com a justiça de Jesus. E todo aquele que me confessa partilhando o meu sacrifício pelos perdidos, será confessado como participante na glória e alegria dos salvos. O que confessar a Jesus tem de possuir Jesus, possuir a mansidão e o amor de Jesus. Os homens podem negar a Jesus pela maledicência, ou por conversas destituídas de senso, ou por palavras mentirosas, ou palavras descorteses. Podemos negar Jesus esquivando-nos às responsabilidades da vida, pela busca dos prazeres pecaminosos. Poderemos negar a Jesus conformando-nos com o mundo, ou através de uma conduta indelicada, ou pelo amor que temos com as nossas próprias opiniões, ou pela justificação própria, ou por nutrir dúvidas, ou por ansiedades desnecessárias, ou por deixar-nos estar envolvidos nas sombras. Por todas estas coisas, declaram
não ter conhecido a Jesus. E qualquer que me negar diante dos homens, disse Jesus, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. O Salvador Jesus disse, não vim trazer paz, mas espada. A pregação do Evangelho suscita conflitos por causa da oposição que lhe é movida. De todas as perseguições, a mais dura é a perseguição que ocorre dentro do lar, dentro da própria casa, na própria família. Sim, Jesus declara, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versos 37 e 38. Mesmo que você, meu querido irmão, perca o pai ou a mãe, mesmo que você seja expulso de casa, mesmo que você perca a sua família, se for por amor a Jesus Cristo, se for por obedecer a Deus e a sua palavra, o seu nome estará registrado no livro da vida e você tem Deus ao seu lado, você tem todos os anjos ao seu lado. A missão dos servos de Jesus é uma elevada honra e um sagrado privilégio. Quem vos recebe, disse Jesus, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe também aquele que me enviou. Mateus 10, verso 40. Nenhum ato de bondade para com eles, os servos de Jesus, deixa de ser reconhecido e galardoado. E no mesmo reconhecimento inclui ele os mais fracos e humildes da família de Deus. Qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, os que são quais crianças na fé e no conhecimento de Jesus, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus 10, 42. Veja como Jesus Cristo fala, mesmo um copo de água, um prato de comida dado para um servo de Deus, isto será galardoado, isto está registrado no livro da vida. Em nome de Jesus, os 12 discípulos saíram pregando o Evangelho. Depois, mais tarde, Jesus mandou 70 discípulos na mesma missão. E hoje, Jesus está chamando missionários para ele. Missionários de Jesus, você e eu, somos chamados para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração e apregoar liberdade aos cativos, dar vista para os cegos e colocar em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Meu querido irmão, Jesus chama você como chamou os 12, como chamou também depois os 70. Jesus está nos chamando para sermos missionários dele. Que o amor de Jesus seja refletido no seu rosto, que a bondade de Jesus seja vista nas suas palavras, nos seus olhos, que você seja uma cópia de Jesus, que você e eu sejamos missionários de Jesus, que o Espírito Santo nos revista do poder de Jesus para cumprirmos com a obra de prepararmos pessoas, prepararmos um povo para a breve volta de Jesus a esta terra. É em nome de Jesus que eu peço esta bênção para você, para todos os que estão ouvindo. Que a paz de Jesus esteja com você. Venha logo, querido Jesus, nos buscar. Amém, Senhor. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Essa vida aqui só me traz e eu não sei até quando será. Pela fé, vida eterna e paz eu terei quando enfim eu chegar lá no lar.
coração.